Você já parou para pensar que dentro da sua própria casa, neste momento, podem existir objetos que estão afastando as bênçãos de Deus da sua vida? O Papa Francisco, em uma de suas reflexões mais profundas sobre o lar cristão, nos alertou sobre 7 itens que podem estar presentes em qualquer residência e que, sem percebermos, atraem energias negativas, perturbam nossa paz interior e impedem que a luz divina ilumine nosso cotidiano. Este alerta não surgiu de uma reflexão casual, mas de décadas de experiência pastoral, de contato direto com milhares de famílias ao redor do mundo e de uma compreensão profunda sobre como nossa fé deve se manifestar em cada aspecto da vida cotidiana. Esta não é apenas uma questão de superstição ou crenças populares. Estamos falando de um ensinamento espiritual profundo que pode transformar completamente a atmosfera do seu lar e a qualidade da sua vida espiritual. O Santo Padre sempre nos ensinou que nossa casa deve ser um reflexo do reino dos céus na terra, um lugar onde a presença de Deus se manifesta através da paz, do amor e da harmonia. Mas muitas vezes, sem nos darmos conta, permitimos que objetos carregados de simbolismos negativos, memórias dolorosas ou energias perturbadoras ocupem nossos espaços mais sagrados. Esses itens funcionam como barreiras invisíveis que impedem o fluxo das bênçãos divinas, criando um ambiente espiritualmente pesado e emocionalmente carregado. Durante anos de ministério e contato direto com fiéis de todo o mundo, o Papa Francisco observou um padrão preocupante. Famílias que pareciam viver em constante conflito, lares onde a paz nunca se estabelecia completamente, pessoas que, mesmo orando fervorosamente, sentiam como se suas preces não fossem ouvidas. Ao investigar mais profundamente essas situações, descobriu-se que, em muitos desses casos, a presença de determinados objetos estava criando bloqueios espirituais significativos. Não se trata de magia ou rituais complexos. A explicação é muito mais simples e está diretamente relacionada com os princípios fundamentais da fé cristã. Quando mantemos em nossa casa objetos que carregam simbolismos contrários aos ensinamentos de Cristo, que evocam memórias de sofrimento ou que foram criados com intenções negativas, estamos, mesmo sem querer, convidando essas influências para a nossa vida cotidiana. O primeiro item desta lista pode surpreender muitas pessoas, porque está presente na maioria dos lares brasileiros e raramente é visto como algo problemático. Estamos falando dos espelhos posicionados de forma inadequada, especialmente aqueles que ficam em frente às camas ou refletem diretamente as portas de entrada. Segundo os ensinamentos que o Papa Francisco compartilhou, os espelhos têm o poder de amplificar tanto energias positivas quanto negativas. Quando posicionados incorretamente, eles podem criar um efeito de rebote dessas energias, fazendo com que sentimentos de ansiedade, preocupação e agitação sejam constantemente refletidos e intensificados no ambiente. Pense por um momento. Quantas vezes você acordou durante a madrugada e se assustou com seu próprio reflexo no espelho? Quantas vezes sentiu uma sensação estranha ao ver a porta de entrada refletida, como se algo pudesse entrar ou sair sem que você percebesse? Essas não são apenas sensações imaginárias. Na verdade, estão relacionadas com o fato de que nosso subconsciente capta essas perturbações energéticas, mesmo quando nossa mente racional não consegue explicá-las. A tradição da Igreja sempre reconheceu que os objetos ao nosso redor podem influenciar nosso estado espiritual. Não é por acaso que os templos são construídos seguindo princípios específicos de arquitetura sagrada, onde cada elemento é cuidadosamente posicionado para facilitar a oração e a contemplação. Da mesma forma, em nossas casas, o posicionamento
dos objetos pode facilitar ou dificultar nossa conexão com o divino. Quando um espelho fica posicionado de frente para a cama, ele pode criar uma sensação constante de vigilância, mesmo durante o sono. Nosso subconsciente, que nunca descansa completamente, percebe essa presença refletida e pode gerar um estado de alerta constante que impede o descanso verdadeiro. O sono é um momento sagrado quando nossa alma se reconecta com Deus através dos sonhos e do descanso reparador. Interferir nesse processo pode ter consequências profundas em nossa vida espiritual. O Papa Francisco sugere que, se temos espelhos em casa, eles devem ser posicionados de forma a refletir elementos positivos, plantas saudáveis, imagens sagradas, ou simplesmente paredes neutras decoradas com símbolos de fé. Nunca devem ficar voltados para camas, onde passamos horas em estado de vulnerabilidade durante o sono, nem refletindo portas, que são os pontos de entrada e saída de energias em nossa casa. Um espelho bem posicionado pode até mesmo amplificar a luz natural que entra no ambiente, criando uma sensação de amplitude e clareza que favorece a oração e a reflexão. Mas o segundo item desta lista é ainda mais comum e pode estar presente na sua sala de estar neste exato momento. Você consegue imaginar do que se trata? São os objetos decorativos que representam animais mortos ou em posições de ataque, quadros com cenas de caça, esculturas de animais ferozes, mesmo que artisticamente belos, ou decorações que evocam violência e morte. O Santo Padre nos ensina que nossa casa deve ser um santuário de vida e paz. Quando enchemos nossos espaços com representações de morte, agressividade ou sofrimento animal, estamos programando nosso subconsciente e o ambiente espiritual da casa para vibrar nessas frequências negativas. Este ensinamento tem raízes profundas na tradição cristã. Desde os primeiros séculos, a Igreja sempre valorizou símbolos e imagens que elevam a alma e nos conectam com o divino. Os primeiros cristãos decoravam suas casas com símbolos da fé: peixes, pombas, oliveiras, cordeiros pacíficos. Esses símbolos não eram escolhidos aleatoriamente, mas porque carregavam mensagens de paz, esperança e vida eterna. Isso não significa que devemos evitar toda representação animal em nossa decoração. Pelo contrário, imagens de animais em seus habitats naturais, demonstrando a beleza da criação divina, podem ser muito positivas. Um quadro mostrando pássaros voando livres, um jardim cheio de borboletas, animais domésticos em momentos de carinho e paz. Todas essas representações celebram a vida e a harmonia da criação. O problema surge quando escolhemos representações que glorificam a violência, a morte ou o sofrimento. Um quadro mostrando um leão atacando uma presa, por exemplo, mesmo que artisticamente impressionante, carrega uma energia de agressão que pode influenciar sutilmente o comportamento dos moradores da casa. Esculturas de animais em posições ameaçadoras, troféus de caça ou mesmo fotografias que capturaram momentos de violência na natureza podem criar uma atmosfera de tensão constante que afeta negativamente o ambiente familiar. Muitas famílias que removeram esse tipo de decoração de suas casas relataram uma diminuição significativa nas discussões e conflitos domésticos. Isso acontece porque, quando removemos símbolos de agressão do ambiente, nossa mente subconsciente não é constantemente estimulada com essas imagens, permitindo que sentimentos mais pacíficos e harmoniosos se desenvolvam naturalmente. O terceiro item pode estar escondido em algum canto da sua casa, talvez guardado em uma gaveta, ou até mesmo exposto sem que você perceba sua influência negativa.
Trata-se de objetos quebrados que nunca foram consertados ou descartados adequadamente. Pratos rachados, vasos com pequenas fissuras, móveis danificados que continuamos usando, eletrônicos queimados que ficam ocupando espaço, roupas rasgadas guardadas no armário com a intenção de um dia consertar. O Papa Francisco nos ensina que esses objetos quebrados funcionam como símbolos de nossa própria fragmentação espiritual. Quando nos acostumamos a viver cercados de coisas danificadas, nosso subconsciente passa a aceitar que a imperfeição e a deterioração são normais e aceitáveis também em outras áreas da vida. Isso pode se manifestar como relacionamentos que não conseguimos consertar, projetos que deixamos inacabados, sonhos que abandonamos pela metade. Esta compreensão não é nova na tradição espiritual. Os monges beneditinos, por exemplo, sempre mantiveram suas celas e mosteiros em perfeito estado de conservação, não por vaidade, mas porque compreendiam que o cuidado com o ambiente físico reflete e influencia o cuidado com a alma. Quando cuidamos bem dos objetos que Deus nos confiou, desenvolvemos virtudes como a responsabilidade, a gratidão e a atenção aos detalhes. A energia espiritual flui melhor em ambientes onde tudo está em seu estado ideal de funcionamento. Isso não significa que precisamos ter uma casa perfeita e cara, mas sim que devemos cuidar adequadamente daquilo que possuímos. Se algo pode ser consertado, deve ser reparado com amor e atenção, vendo nesse ato de restauração uma metáfora de como Deus restaura nossas próprias vidas quando nos voltamos para Ele. Se não pode ser restaurado, deve ser descartado com gratidão pelos serviços prestados, abrindo espaço para que coisas novas e melhores entrem em nossa vida. Este processo de discernimento, decidir o que pode ser salvo e o que deve ser deixado ir, é uma excelente prática espiritual que nos ajuda a desenvolver a sabedoria necessária para tomar decisões similares em outras áreas de nossa vida. Muitas pessoas descobrem que, ao repararem ou removerem objetos quebrados de suas casas, experimentam uma sensação de renovação e esperança que se estende para além do ambiente físico. É como se, ao cuidar das coisas externas, nossa alma também fosse sendo restaurada e organizada. Agora chegamos ao quarto item. E este pode ser o mais surpreendente de todos, porque está presente em quase todos os lares modernos, e poucos imaginam o quanto pode afetar espiritualmente o ambiente. Estamos falando da televisão ou dispositivos eletrônicos posicionados no quarto de dormir. O Santo Padre nos alerta que o quarto deve ser um santuário de descanso, reflexão e intimidade com Deus. É o local onde começamos e terminamos nossos dias, onde nossa alma se reconecta com o divino através da oração e do descanso reparador. Este ensinamento pode soar estranho em nossa era digital, mas tem fundamentação tanto espiritual quanto científica. Estudos modernos confirmam que a presença de dispositivos eletrônicos no quarto pode interferir significativamente na qualidade do sono, afetando não apenas nosso bem-estar físico, mas também nossa capacidade de oração contemplativa e reflexão espiritual. Quando colocamos televisões, computadores ou outros dispositivos eletrônicos no quarto, estamos introduzindo uma fonte constante de estímulos externos, mesmo quando esses aparelhos estão desligados. A energia eletromagnética que eles emitem pode interferir na qualidade do sono, mas mais importante ainda, eles representam uma conexão constante com o mundo exterior, impedindo que o quarto cumpra sua função de refúgio espiritual. O quarto deveria ser um lugar de silêncio interior, onde podemos nos desconectar das preocupações do mundo e nos conectar com Deus através da oração pessoal, da leitura espiritual
ou simplesmente do recolhimento silencioso. Quando enchemos esse espaço sagrado com dispositivos que nos conectam constantemente ao mundo exterior, perdemos a oportunidade de cultivar essa intimidade divina tão necessária para nosso crescimento espiritual. Muitas pessoas relatam que, depois de removerem a televisão do quarto, começaram a ter sonos mais reparadores, sonhos mais claros e uma sensação geral de maior paz interior. Descobriram também que se tornaram mais propensas à oração noturna e matinal, estabelecendo rituais espirituais que fortaleceram significativamente sua vida de fé. Isso acontece porque, sem esses dispositivos, o quarto volta a ser o que deveria ser: um espaço sagrado dedicado ao descanso, à reflexão e à conexão com Deus. Um lugar onde podemos verdadeiramente descansar não apenas o corpo, mas também a alma, preparando-nos espiritualmente para os desafios do dia seguinte. O quinto item desta lista pode estar pendurado na parede da sua casa há anos e você pode até considerá-lo bonito ou interessante. São as armas de qualquer tipo usadas como decoração. Espadas antigas, facas de coleção, arcos e flechas ornamentais, ou qualquer objeto que tenha sido criado originalmente com o propósito de ferir ou matar, mesmo que agora seja usado apenas como decoração. O Papa Francisco nos ensina que os objetos carregam a memória de suas intenções originais. Uma espada, mesmo que nunca tenha sido usada em combate, foi forjada com a intenção de cortar e ferir. Essa energia original permanece impregnada no objeto e influencia sutilmente o ambiente onde está presente. Casas decoradas com armas frequentemente são cenários de discussões mais intensas, conflitos familiares mais frequentes e uma sensação geral de tensão que parece não ter explicação aparente. Isso não significa que devemos ignorar a história ou evitar museus. O contexto faz toda a diferença. Em um museu, essas armas estão em um ambiente educativo, cercadas por informações históricas que contextualizam seu propósito. Em nossa casa, elas se tornam focos de energia agressiva que podem influenciar negativamente nosso comportamento e o de nossa família. Se você tem interesse genuíno em história militar ou arte marcial, existem maneiras de honrar esses interesses sem trazer armas para dentro de casa. Livros, fotografias, documentários ou mesmo réplicas claramente identificadas como tal podem satisfazer essa curiosidade sem introduzir energias negativas em seu lar. Mas prepare-se para o sexto item, porque ele pode estar presente na sua casa, de uma forma que você nunca imaginou. Trata-se de plantas mortas ou morrendo que continuamos mantendo em casa. Vasos com plantas secas, flores murchas que não foram descartadas, arranjos artificiais muito antigos e empoeirados, ou plantas vivas que estão claramente sofrendo e não recebem os cuidados adequados. As plantas são símbolos poderosos de vida, crescimento e conexão com a criação divina. Quando mantemos plantas mortas ou moribundas em casa, estamos, simbolicamente, nos cercando de energia de morte e declínio. O Papa Francisco nos ensina que nossa casa deve ser um reflexo da abundância da criação de Deus, um lugar onde a vida floresce e se renova constantemente. Uma planta saudável e bem cuidada é uma fonte constante de energia positiva. Ela purifica o ar, adiciona beleza natural ao ambiente e nos lembra diariamente dos milagres da criação. Mas uma planta morta ou negligenciada tem o efeito oposto. Ela nos lembra constantemente do declínio, da negligência e da falta de cuidado. Se você tem plantas em casa, elas devem receber atenção regular, água adequada, luz suficiente e, principalmente, amor. Se uma planta morreu, deve ser descartada adequadamente, com gratidão pela beleza que ofereceu durante sua vida. Se você não tem tempo ou condições para cuidar de plantas vivas, é melhor não tê-las do que mantê-las em sofrimento.
E chegamos ao sétimo e último item desta lista, talvez o mais sutil e, por isso mesmo, o mais perigoso. São os objetos que carregam memórias negativas ou que foram presentes de pessoas com quem tivemos relacionamentos problemáticos. Pode ser uma joia que ganhou de um ex-namorado que atraiu, um móvel herdado de um parente com quem sempre teve conflitos, uma decoração que comprou durante um período muito difícil da sua vida, fotografias de momentos que preferíamos esquecer, ou qualquer objeto que toda vez que você olha, traz à tona sentimentos de tristeza, raiva, mágoa ou ressentimento. O Papa Francisco nos ensina que nossa casa deve ser um álbum de memórias positivas, um lugar onde cada objeto nos conecta, com momentos de alegria, amor e gratidão. Quando mantemos objetos carregados de memórias negativas, estamos constantemente reativando essas emoções dolorosas, impedindo que nossa alma encontre a paz que necessita para crescer espiritualmente. Esta compreensão está profundamente enraizada nos ensinamentos de Cristo sobre o perdão e a libertação do passado. Jesus nos ensinou que para seguir Ele, às vezes, precisamos deixar para trás coisas que nos prendem ao sofrimento do passado. Isso não significa negar nossa história ou fingir que certas experiências não aconteceram, mas sim escolher conscientemente não permitir que essas experiências continuem a exercer poder sobre nossa vida presente. Alguns objetos podem carregar tanta carga emocional negativa que sua simples presença em nossa casa funciona como um lembrete constante de feridas que ainda não cicatrizaram completamente. Cada vez que nossos olhos encontram esses objetos, mesmo que por poucos segundos, nossa mente é transportada de volta para os momentos dolorosos associados a eles, interferindo em nossa paz interior e em nossa capacidade de viver plenamente o presente. Isso não significa que devemos descartar tudo que nos lembra de momentos difíceis da vida. Algumas experiências dolorosas fazem parte do nosso crescimento e podem ser transformadas em aprendizado e sabedoria. A diferença está na nossa relação emocional com esses objetos. Se olhamos para algo e sentimos gratidão pela lição aprendida, mesmo que tenha sido através de sofrimento, então esse objeto pode permanecer. Mas quando um objeto nos causa dor sempre que o vemos, quando sua presença nos impede de seguir em frente ou nos mantém presos a mágoas do passado, então é hora de nos libertarmos dele. O processo de identificar e remover esses objetos pode ser profundamente terapêutico e liberador. Muitas pessoas descobrem que, ao se desfazerem de itens carregados de memórias negativas, experimentam uma sensação física de alívio, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. É uma forma concreta de praticar o perdão e a libertação interior que Jesus nos ensinou. O processo de limpeza espiritual da casa não precisa ser dramático ou traumático. Pode ser feito gradualmente, com amor e consciência, transformando-se em uma jornada de autodescoberta e crescimento espiritual. Cada objeto que removemos abre espaço para que bênçãos novas entrem em nossa vida. Cada mudança que fazemos, com intenção positiva, é um convite para que a luz de Deus ilumine mais intensamente nosso lar. É importante abordar esse processo com discernimento e oração. Antes de fazer qualquer mudança significativa, é recomendável dedicar alguns momentos à reflexão silenciosa, pedindo a Deus que nos guie e nos ajude a distinguir entre o que verdadeiramente contribui para a nossa paz espiritual e o que pode estar criando obstáculos invisíveis em nossa caminhada de fé. Muitas pessoas que seguiram esses ensinamentos do Papa Francisco relataram transformações surpreendentes em suas vidas. Famílias que viviam em constante conflito descobriram uma harmonia que não experimentavam há anos.
Pessoas que sofriam de insônia começaram a ter sonos tranquilos e reparadores. Casais que estavam passando por dificuldades encontraram novamente o amor e a compreensão mútua. Crianças que apresentavam comportamentos agitados ou agressivos começaram a demonstrar mais calma e serenidade. Essas mudanças não acontecem por magia, mas porque, quando removemos os obstáculos energéticos de nossa casa, criamos um ambiente onde as virtudes cristãs podem florescer naturalmente. O amor se manifesta mais facilmente em um ambiente harmonioso. A paciência cresce quando não somos constantemente estimulados por energias agressivas. A fé se fortalece quando nosso lar se torna verdadeiramente um santuário onde podemos nos encontrar com Deus em paz e silêncio. É fascinante observar como essas transformações acontecem de forma gradual e natural. Não é que os problemas desapareçam da noite para o dia, mas sim que nossa capacidade de lidar com eles se fortalece significativamente quando vivemos em um ambiente que favorece a paz interior e a conexão com o divino. O Papa Francisco sempre nos lembra que pequenas mudanças podem ter grandes resultados quando são feitas com fé e intenção positiva. Não precisamos reformar toda a casa de uma vez ou gastar muito dinheiro com decoração nova. Às vezes, simplesmente mover um espelho de lugar, descartar algumas plantas mortas, reparar um objeto quebrado ou guardar ou doar objetos que trazem memórias negativas já pode transformar completamente a energia de um ambiente. O importante é fazer essas mudanças com consciência e propósito espiritual. Não se trata apenas de reorganizar móveis ou fazer faxina. Trata-se de criar intencionalmente um espaço onde Deus se sinta bem-vindo, onde nossa família possa crescer em harmonia e onde cada pessoa que nos visita possa sentir a paz que vem da presença divina. Esta abordagem consciente da organização doméstica pode se tornar uma forma de oração contemplativa. Enquanto organizamos e limpamos nossa casa, podemos refletir sobre como também precisamos organizar e limpar nossa vida interior. Cada objeto que escolhemos manter ou remover pode nos ensinar algo sobre nossas prioridades, nossos apegos e nossa capacidade de discernimento espiritual. Muitos santos e místicos, ao longo da história, descobriram que o cuidado físico do ambiente pode ser uma porta de entrada para insights espirituais profundos. Santa Teresa de Ávila, por exemplo, encontrava Deus tanto nos momentos de oração contemplativa quanto nas tarefas domésticas simples realizadas com amor e atenção plena. Quando o Papa Francisco fala sobre esses 7 itens, ele não está apenas dando conselhos de decoração. Ele está compartilhando um ensinamento profundo sobre como nossa fé deve se manifestar em todos os aspectos da vida, incluindo o ambiente físico onde vivemos. Nossa casa é uma extensão de nossa alma, e assim como cuidamos de nossa alma através da oração e dos sacramentos, devemos cuidar de nossa casa, removendo tudo que impede o fluxo das bênçãos divinas. Este cuidado com o ambiente doméstico não é vaidade ou superficialidade. É uma forma de oração prática, uma maneira de demonstrar nossa gratidão a Deus pelos bens que recebemos e nosso desejo de que Ele se sinta em casa, em nosso lar. Quando organizamos nossa casa com amor e consciência espiritual, estamos criando um altar doméstico onde a presença de Deus pode se manifestar no dia a dia de forma mais tangível e transformadora. Deus pode se manifestar no dia a dia. Muitas vezes, as pessoas se perguntam por que suas orações parecem não ser ouvidas, por que sentem uma distância entre elas e Deus, por que a paz interior parece tão difícil de alcançar. A resposta pode estar mais próxima do que imaginam. Talvez esteja nos objetos que escolheram para cercar sua vida cotidiana.
O ambiente que criamos ao nosso redor influencia profundamente nosso estado de espírito, nossa capacidade de concentração na oração e nossa abertura para receber as inspirações divinas. Um ambiente carregado de simbolismos negativos, memórias dolorosas ou energias perturbadoras pode funcionar como uma barreira entre nós e Deus, não porque Deus não queira se aproximar, mas porque criamos obstáculos que dificultam nossa percepção de sua presença. Por outro lado, quando criamos conscientemente um ambiente de paz, beleza e harmonia, quando escolhemos nos cercar apenas de objetos que elevam nosso espírito e nos conectam com o divino, estamos construindo uma ponte que facilita nossa comunicação com Deus. Nossa casa se torna um lugar onde é mais fácil orar, onde sentimos mais claramente a presença do Espírito Santo e onde experimentamos com mais intensidade o amor paternal de Deus. O Papa Francisco sempre enfatiza que a fé cristã não deve ser algo separado da vida cotidiana. Ela deve permear todos os aspectos de nossa existência, desde nossas relações com outras pessoas até a forma como organizamos nosso espaço pessoal. Quando aplicamos os princípios da fé na organização de nossa casa, estamos vivendo de forma integrada, onde não há separação entre o sagrado e o cotidiano. Esta integração entre fé e vida prática é uma das características mais marcantes do cristianismo. Não somos chamados apenas a ser cristãos durante as horas de oração ou no domingo durante a missa. Somos chamados a viver nossa fé 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso inclui as escolhas que fazemos sobre como organizar e decorar nossa casa. Cada objeto que escolhemos manter em nossa casa é uma decisão espiritual, mesmo que não percebamos isso conscientemente. Quando escolhemos manter um espelho mal posicionado, estamos escolhendo aceitar a agitação energética que ele pode causar. Quando decidimos guardar plantas mortas, estamos escolhendo nos cercar de símbolos de declínio. Quando mantemos objetos que trazem memórias negativas, estamos escolhendo reviver constantemente essas experiências dolorosas. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando fazemos escolhas conscientes e positivas sobre nosso ambiente doméstico, quando removemos conscientemente os obstáculos à paz e à harmonia, estamos fazendo escolhas espirituais que podem transformar não apenas nossa casa, mas nossa vida inteira. O processo de limpeza espiritual da casa pode ser visto como uma forma de jejum. Assim como jejuamos de alimentos para purificar nosso corpo e fortalecer nossa disciplina espiritual, podemos jejuar de objetos negativos para purificar nosso ambiente e fortalecer nossa conexão com Deus. É um tipo diferente de abstinência, mas igualmente poderoso em seus efeitos espirituais. Muitas pessoas descobrem que, ao fazerem essa limpeza espiritual em suas casas, experimentam uma clareza mental maior, uma sensação de leveza emocional e uma facilidade maior para entrar em estado de oração. Isso acontece porque, removendo as distrações e perturbações energéticas, criamos um ambiente mais propício para a contemplação e a comunicação com Deus. O Papa Francisco nos ensina que Deus deseja habitar conosco, mas ele é delicado e respeitoso. Ele não força sua entrada em ambientes onde não é bem-vindo ou onde encontra resistência. Quando nossa casa está cheia de símbolos e energias que contradizem os valores cristãos, estamos, mesmo sem querer, criando uma atmosfera que não favorece a presença divina. Por outro lado, quando conscientemente preparamos nossa casa para receber Deus, quando removemos tudo que pode ofender sua santidade ou perturbar sua paz, estamos criando um ambiente onde ele pode se manifestar com mais liberdade e intensidade. Nossa casa se torna verdadeiramente uma igreja doméstica, um lugar onde o sagrado se faz presente no cotidiano. Esta transformação não acontece da noite para o dia
e não precisa ser perfeita para ser eficaz. Deus não exige perfeição de nós, mas Ele responde com generosidade aos nossos esforços sinceros de criar um ambiente mais santo e harmonioso. Cada pequena mudança que fazemos com amor e intenção espiritual é notada e abençoada por Ele. É importante lembrar que essas orientações do Papa Francisco não são regras rígidas que devem ser seguidas cegamente, mas sim princípios espirituais que devem ser adaptados à situação específica de cada família. O importante é o espírito por trás das ações, o desejo sincero de criar um ambiente onde Deus se sinta bem-vindo e onde nossa família possa crescer em santidade. Algumas pessoas podem pensar que essas preocupações com o ambiente doméstico são superficiais ou menos importantes que outras práticas espirituais como a oração e a caridade. Mas o Papa Francisco nos ensina que não existe aspecto da vida que seja insignificante demais para merecer nossa atenção espiritual. Se passamos a maior parte de nossas vidas em nossa casa, então o ambiente doméstico tem uma influência profunda em nosso desenvolvimento espiritual. Além disso, cuidar conscientemente de nossa casa é uma forma de caridade para com nossa família e nossos visitantes. Quando criamos um ambiente de paz e harmonia, estamos oferecendo um presente espiritual a todos que entram em nossa casa. Estamos contribuindo para que eles também possam experimentar um pouco da paz de Deus e talvez sejam inspirados a criar ambientes igualmente harmoniosos em suas próprias casas. O impacto dessa limpeza espiritual pode se estender muito além das paredes de nossa casa. Quando nossa família vive em um ambiente mais harmonioso, seus membros levam essa harmonia para seus locais de trabalho, escolas e comunidades. A paz que cultivamos em casa se irradia para o mundo, contribuindo para a construção do reino de Deus na terra. O Papa Francisco sempre nos lembra que somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Uma das maneiras mais práticas de viver essa vocação é criando em nossa casa um exemplo concreto de como pode ser um ambiente transformado pela presença de Deus. Quando nossos amigos e vizinhos visitam nossa casa e sentem uma paz especial, uma harmonia diferente, eles podem ser tocados pelo amor de Deus, mesmo sem perceber. Essa influência positiva é ainda mais importante em nosso tempo, quando muitas pessoas estão sofrendo de ansiedade, depressão e uma sensação geral de desorientação espiritual. Nossa casa pode se tornar um oásis de paz em meio ao caos do mundo moderno, um lugar onde as pessoas podem respirar mais profundamente e lembrar-se de que existe uma realidade maior e mais bela do que as preocupações cotidianas. Quando implementamos esses ensinamentos do Papa Francisco, não estamos apenas melhorando nossa própria vida espiritual, mas também oferecendo um serviço ao reino de Deus. Estamos criando um espaço onde o amor divino pode se manifestar concretamente, onde as pessoas podem experimentar um gostinho do céu na terra. É por isso que o Santo Padre considera esses ensinamentos tão importantes. Não se trata de superstição ou de dar importância excessiva aos objetos materiais. Trata-se de reconhecer que, como seres humanos, somos influenciados pelo ambiente que nos cerca e que podemos usar essa realidade para facilitar nosso crescimento espiritual e o de nossa família. A sabedoria por trás desses ensinamentos é milenar e está presente em todas as tradições espirituais autênticas. Os templos são construídos e decorados de forma específica para facilitar a oração e a contemplação. Os mosteiros seguem regras rigorosas sobre organização e limpeza para criar um ambiente propício à vida espiritual. Da mesma forma, nossa casa pode e deve ser organizada de forma a facilitar nossa caminhada rumo à santidade. O que o Papa
Francisco está nos propondo uma espiritualidade doméstica, uma forma de viver nossa fé que não se limita aos momentos formais de oração, mas que permeia todos os aspectos de nossa vida cotidiana. É uma espiritualidade prática e acessível, que não exige conhecimentos teológicos complexos ou práticas esotéricas, mas simplesmente atenção e intenção espiritual nas pequenas escolhas do dia a dia. Esta abordagem está perfeitamente alinhada com o magistério da Igreja, que sempre ensinou que a família cristã deve ser uma igreja doméstica, um lugar onde a fé é vivida, transmitida e celebrada no cotidiano. Quando organizamos nossa casa seguindo princípios espirituais, estamos cumprindo nossa vocação de criar um ambiente onde nossos filhos podem crescer conhecendo e amando a Deus, onde nosso cônjuge pode encontrar apoio e encorajamento em sua própria jornada espiritual. Por fim, é importante lembrar que essas mudanças devem ser feitas com alegria e gratidão, não com medo ou ansiedade. Deus não quer que vivamos com medo de objetos ou em constante preocupação sobre energias negativas. Ele quer que vivamos em liberdade e paz, conscientes de seu amor por nós e confiantes em sua proteção. A limpeza espiritual da casa deve ser vista como uma oportunidade de crescimento, não como uma obrigação pesada. É uma chance de refletir sobre nossas prioridades, de nos desapegarmos do que não nos serve mais e de criar espaço para que coisas novas e melhores entrem em nossa vida. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Talvez você conheça uma família que está passando por dificuldades, uma pessoa que sente que suas orações não são ouvidas, ou simplesmente alguém que gostaria de criar um ambiente mais harmonioso em sua casa. Compartilhar esses ensinamentos pode ser uma forma concreta de exercer a caridade cristã. A luz de Deus entra em nossa casa quando abrimos espaço e afastamos tudo o que impede sua presença.